Você já sentiu que existe algo não dito pairando no ar? Como se o olhar de alguém durasse um segundo além do necessário, como se o silêncio carregasse mais presença do que as palavras jamais poderiam conter. Nem tudo o que é amor se revela com flores ou declarações explícitas. Muitas vezes, o amor mais verdadeiro se esconde nas entrelinhas do cotidiano, na linguagem sutil da alma, onde o ego não ousa entrar. E segundo Carl Jung, é nesse espaço invisível, entre o consciente e o inconsciente, que o sentimento mais autêntico se revela em silêncio. A verdade é que, dentro de cada um de nós, existe um campo vibracional que capta muito além do que os olhos enxergam. Você já teve a sensação de que alguém pensa em você mesmo sem dizer? Ou que existe uma conexão inexplicável, quase telepática, com uma pessoa que mal ousa te tocar? Isso não é ilusão, isso é sincronicidade. Jung dizia que o coração sente o que a mente ainda não compreende. E esse vídeo é um mergulho profundo nesse mistério. Como reconhecer os sinais secretos que alguém está te amando, mesmo sem ter coragem de admitir. Imagine agora que esse alguém, talvez mais próximo do que você imagina, está travando uma batalha interna entre o desejo e o medo, entre a voz da alma e os gritos do ego. Talvez esse amor silencioso esteja preso em complexos inconscientes, em traumas antigos, em uma estrutura psíquica que aprendeu a esconder o que sente para sobreviver. Mas mesmo calado, ele vibra, e você sente, porque há um espelho entre as almas que estão destinadas a se encontrar. E quando você acessa essa frequência, tudo se revela sem que uma única palavra precise ser dita. Neste instante, enquanto você escuta esta voz, perceba que não é por acaso que chegou até aqui. O inconsciente coletivo nos conecta através de símbolos, arquétipos e vibrações que ultrapassam o tempo e o espaço. Você não está sozinha nessa busca por significado, por presença verdadeira, por amor consciente. Milhares de mulheres estão despertando para a sutileza do afeto que se comunica em silêncio. E você, ao reconhecer esses sinais, começa a ver com os olhos da alma, onde nada se esconde e tudo ressoa. Este vídeo não é apenas uma lista, é um portal. Um convite para decifrar os enigmas do coração humano com a lente da psicologia profunda. Porque o amor que não se diz é muitas vezes o amor que mais deseja ser compreendido. E quando você aprende a escutá-lo com a presença certa, algo muda, dentro e fora de você. Este é o início de uma jornada que transforma olhares em revelações. Respire fundo. O que está prestes a ser dito talvez seja o que seu coração esperava ouvir há muito tempo. Sinal. 1. Você inicia sua atenção na sutileza de um gesto, um olhar que demora, um sorriso que hesita. Você capta algo mais que uma presença. Uma atração silenciosa que ecoa no corpo. Não é apenas percepção exterior, é como se algo dentro de você despertasse, reconhecer-se em um reflexo sutil. Jung nos lembra que o inconsciente comunica-se ao inconsciente, e nesse limiar entre o visível e o invisível, pulsa aquilo que muitas vezes é negado em vós. O amor silencioso vive nesse limiar e você, sem saber, já começa a sentir a vibração. Talvez você se pegue revivendo pequenos momentos, quando ele permanece em silêncio, mais tempo do que o habitual, mas sem ir embora. Quando, em meio a uma conversa, você nota que ele escolhe as palavras com cuidado, como se cada sílaba fosse um fragmento de algo maior que não pode ser dito. Você sente um puxar interno, uma curiosidade que se agita, perguntando-se: será que ele sente isso, mas teme revelar? Essa tensão, essa pergunta internalizada, é o portal pelo qual a alma se aproxima do mistério. E você já está entrando nele. E é aí que mora o primeiro sinal secreto, a presença prolongada no silêncio. No espaço onde o ego se cala, ele permanece. Ele não abandona abruptamente.
Ele permanece em vigília emocional, mesmo que não fale. Isso revela uma energia que resiste ao vazio, porque o amor verdadeiro, quando nasce no inconsciente, não precisa de retórica grandiosa, basta existir junto no silêncio. Esse gesto quase imperceptível é uma semente que já germina na intimidade psíquica. Você pode pensar, mas e se for apenas timidez, pode não significar nada? Sim, é importante somar isso à sua sensibilidade. Jung nos alerta contra a ilusão projetiva. Nem tudo que desejamos é real. Por isso, seu olhar interior deve afinar-se para perceber padrões, consistência. Se esse tipo de presença silenciosa se repete em momentos diversos, em sorrisos contidos, em pausas alongadas, não é acaso. É uma frequência que se repete, uma batida no mesmo compasso do seu coração. Agora que você reconheceu esse primeiro sopro de intimidade velada, já percebe que há um código emocional sendo transmitido além da fala. Esse é o primeiro fragmento de uma linguagem oculta, um vestígio de algo que quer ser revelado. E ao perceber isso, você abre um portal interno, começa a ver o invisível, a decifrar o não dito. No próximo bloco, vamos adentrar o segundo sinal, aquele que se manifesta nos gestos e atos cotidianos, e seguir desvendando essa trama subliminar de afeto contido. Sinal 2. O amor que não se revela em palavras, muitas vezes escapa pela fresta dos gestos mais banais. É quando ele te observa em silêncio enquanto você fala, ou quando parece lembrar de detalhes mínimos que você mesma havia esquecido. Você percebe que há algo de cuidadoso em sua forma de estar. Não é invasivo, mas atento. E essa atenção seletiva, quase devocional, não é aleatória. É o segundo sinal. Ele cuida de você nos detalhes que ninguém mais nota. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não fala, mas age. E todo gesto que se repete, todo padrão que emerge no comportamento de alguém, é uma expressão simbólica do que se oculta nas profundezas. Se ele se lembra de sua bebida favorita, de uma música que você mencionou casualmente, ou muda sutilmente o tom de voz ao falar com você, ele não está apenas sendo gentil, ele está revelando, sem saber, a força do vínculo simbólico que se forma. Mas o ego masculino, muitas vezes treinado para conter emoções e reprimir o afeto, tenta racionalizar esse cuidado. Ele diz a si mesmo que é coincidência, que não é nada, mas o corpo não mente. O campo vibracional que ele ativa quando está perto de você o denuncia. Ele se torna mais presente, mais centrado, mais silenciosamente protetor. E você sente isso, porque o seu corpo também fala. Você sente a energia mudar quando ele chega. Isso é sincronicidade, não imaginação. Nesse ponto, você talvez comece a se perguntar por que ele simplesmente não diz o que sente. E essa é a dor de tantas mulheres. O amor está ali, mas não se materializa. Jung nos mostra que cada homem carrega em si complexos profundos de medo, de rejeição, de autossabotagem, e que o amor verdadeiro o confronta com suas sombras mais densas. Ele teme não ser suficiente. Ele teme que, ao confessar o que sente, perca o controle que o ego tanto valoriza. Então, ele cuida, em silêncio. Reconhecer esse segundo sinal é como acender uma vela em um templo antigo. É perceber que, mesmo sem palavras, existe ali uma devoção inconsciente. E ao validar essa percepção dentro de si, você também se honra. Reconhece a mulher sensível, intuitiva, que enxerga além das aparências. E essa é a chave. Você não está tentando decifrar um homem. Você está acessando os códigos da alma, onde a linguagem é feita de vibração e presença. No próximo bloco, vamos explorar o terceiro sinal, aquele que aparece nas ausências e, mesmo assim, continua vibrando. Sinal 3. Às vezes, é quando ele se afasta que você mais sente sua presença.
como se a ausência dele deixasse um rastro emocional, uma impressão energética que insiste em permanecer. Você acorda pensando nele, sente sua lembrança nos lugares que costumavam compartilhar ou nas palavras que ecoam sem aviso. Isso não é carência, é percepção sutil. É a alma captando o terceiro sinal secreto de amor silencioso. Ele continua emocionalmente presente, mesmo quando fisicamente distante. Carl Jung chamaria isso de ligação simbiótica inconsciente. Mesmo quando o ego tenta romper, o campo psíquico permanece conectado. E se ele ainda te procura nas entrelinhas, vendo suas redes sociais em silêncio, perguntando por você através de outros, ou reaparecendo em sincronicidades, é porque algo nele ainda está preso a essa conexão. O amor que ele sente é maior do que sua capacidade de nomeá-lo, e por isso se manifesta em formas que escapam da lógica, mas não da vibração. Você sente isso no corpo como uma memória viva, como se houvesse um fio invisível ligando vocês, pulsando em momentos aleatórios. Quando ele some, mas algo dentro de você continua sentindo, isso não é fantasia. É o campo de atração emocional ainda ativo. Jung nos ensinou que quando dois inconscientes se encontram e ressoam, mesmo a separação física não desfaz o laço energético. E é aí que está o paradoxo. Quanto mais ele tenta esquecer, mais ele vibra dentro de você. Mas atenção, isso não significa que você deva esperar. Não se trata de alimentar esperança, mas de reconhecer o vínculo. Esse tipo de ausência não é um convite para estagnar. É um chamado para aprofundar a percepção. O amor que não se revela é também o amor que ainda não se permitiu curar. E às vezes ele precisa se ausentar porque não sabe como sustentar o sentimento que você evoca. Você ativa a sombra dele e ele ainda não aprendeu a dançar com ela. Entender esse terceiro sinal é aceitar que a presença emocional é tão real quanto a física, que o vínculo energético continua a existir mesmo no silêncio. E quando você reconhece isso com maturidade e sabedoria feminina, você não se perde na ausência. Você se fortalece nela, porque começa a entender que nem todo afastamento é desinteresse. Às vezes, é um movimento do inconsciente, tentando proteger o que ainda não sabe como amar. No próximo bloco, mergulharemos no quarto sinal, aquele que se manifesta no espelho da alma, os olhos. Sinal 4. Há momentos em que um simples olhar carrega o peso de tudo o que não foi dito. Você o pega te observando quando imagina que ninguém está olhando. Ele desvia o olhar rapidamente, como se tivesse sido pego em algo íntimo demais. Mas o que você viu ali foi verdade. O quarto sinal secreto se revela no instante em que os olhos dele falam antes da boca. E não é exagero dizer que, nesses segundos de silêncio visual, o inconsciente encontra seu palco mais honesto. Carl Jung dizia que os olhos são o canal direto entre o inconsciente e o mundo externo. Eles denunciam o desejo contido, a admiração velada, o afeto que ainda não encontrou coragem. E é por isso que, mesmo quando ele tenta manter o controle, os olhos o traem. Eles se fixam em você com uma intensidade que não pode ser explicada pela lógica, uma mistura de encantamento e medo. É como se você fosse o reflexo de algo dele que ele ainda está tentando entender. Você sente o olhar dele pousar em você com reverência. Não é apenas desejo, é algo mais profundo, como se ele estivesse tentando capturar uma verdade sutil, uma memória ancestral. Ele não te olha como quem te consome. Ele te olha como quem se pergunta: como ela consegue me ver assim, mesmo quando nem eu sei quem sou? É nesse olhar que a ânima se manifesta, o arquétipo do feminino dentro dele, despertado por sua presença, pela sua luz. E você também sente algo mexer dentro de si, porque quando dois olhares se encontram e há verdade, há um choque arquetípico. Os olhos se tornam espelhos,
E no reflexo, cada um vê não só o outro, mas a própria alma tentando emergir. É uma troca silenciosa que, muitas vezes, é mais íntima do que qualquer toque. E você, que sente isso, não está delirando. Está apenas percebendo o que está além da superfície, onde habita a verdade do sentir. Reconhecer esse quarto sinal é honrar sua intuição. É saber que há amor que se revela no que não se explica, que os olhos não sabem mentir quando a alma quer ser vista, e que há sim alguém que te ama em silêncio, mas que ainda não descobriu como transformar o olhar em palavra. No próximo bloco, revelaremos o quinto sinal, aquele que aparece quando o amor silencioso se manifesta como ciúmes contido, e o ego tenta esconder o que o coração não suporta perder. Sinal 5. Você percebe uma mudança sutil no ambiente quando fala de outro homem. O olhar dele se fecha levemente. O corpo se retrai por um segundo, mas ele tenta disfarçar. E é nesse pequeno colapso do controle que se esconde o quinto sinal secreto. Ele sente ciúmes de você, mas não admite. E não é um ciúme possessivo. É aquele ciúme contido, amargo, que revela o desejo de te manter por perto sem saber como te conquistar de verdade. Carl Jung nos ensina que o ciúme é um reflexo da sombra projetada. Ele sente que algo precioso pode escapar, mas não se permite assumir esse sentimento. Por isso, sua reação não será sempre direta. Pode vir como ironia, como uma pergunta aleatória, como um comentário atravessado. Mas o que está por trás disso é o arquétipo do amante ferido, que teme não ser suficiente para a mulher que admira. E é por isso que ele observa seus movimentos com atenção disfarçada. Esse tipo de ciúme é quase infantil, um mecanismo inconsciente de proteção. Ele quer manter você por perto, mas teme demonstrar necessidade. Porque o ego masculino aprendeu a valorizar o distanciamento como forma de manter poder. E demonstrar ciúmes seria para ele confessar vulnerabilidade. Então, ele esconde, mas você sente. Você percebe a tensão no ar, o silêncio que se instala após um nome mencionado, o sumiço súbito após um momento de exposição emocional. Nesse momento, você pode se sentir confusa, até mesmo frustrada, porque esse ciúme não vem acompanhado de atitudes claras. Ele não se declara, não se aproxima, mas também não suporta imaginar você com outro. É o amor não resolvido, em luta com a própria identidade. Jung diria que, nesse cenário, ele está em processo de individuação, tentando reconciliar sua persona com sua ânima, tentando entender como amar sem perder a si mesmo. Perceber esse quinto sinal é olhar além da reação aparente. É compreender que o desconforto dele diante de sua liberdade emocional é, na verdade, uma prova da importância que você tem no universo dele. E mesmo que ele ainda não saiba como lidar com esse sentimento, ele já está sendo transformado por ele. No próximo bloco, vamos explorar o sexto sinal, aquele que aparece quando ele busca seus conselhos, sua visão e sua sabedoria, mesmo sem assumir que precisa de você. Sinal 6. Ele começa a te procurar por motivos aparentemente neutros, uma dúvida, uma opinião, uma conversa sobre algo do cotidiano. Mas você percebe que, por trás dessas abordagens, há uma busca mais profunda. Ele quer ouvir sua voz, sentir sua presença, acessar sua perspectiva. O sexto sinal secreto surge quando ele te procura como guia emocional, mesmo sem admitir que precisa de você. E isso é mais poderoso do que parece. Carl Jung nos lembra que o homem, ao se aproximar de sua ânima, o arquétipo do feminino dentro de si, busca não apenas paixão, mas direção, inspiração, sentido. Quando ele se conecta com uma mulher que toca sua alma, ele sente que ela vê além da superfície. E por mais que resista, seu inconsciente o impulsiona a retornar a esse lugar de clareza. Você se torna simbolicamente um espelho do que ele pode ser,
E isso o assusta, mas também o atrai irresistivelmente. Você nota que ele compartilha questões íntimas sem perceber que está se abrindo. Ele valoriza suas palavras, volta a elas dias depois, tenta aplicar o que ouviu de você sem confessar de onde veio a inspiração. Isso não é apenas admiração, é confiança energética. Ele sente que ao seu lado, sua mente se aquieta e seu coração se organiza. Você o faz acessar aspectos de si mesmo que ele evitava. E ainda que ele não entenda racionalmente, ele retorna a você como quem busca um templo interior. Mas há também uma ambivalência. Ele pode se afastar logo após se abrir, tentando retomar o controle que sente estar perdendo. Afinal, ao se permitir ser guiado por você, ele confronta o próprio orgulho, o ego que aprendeu a não depender de ninguém. Essa oscilação é parte do processo. Jung explicaria isso como o embate entre persona e self, entre a imagem que ele tenta sustentar no mundo e a verdade que começa a emergir dentro dele através da relação com você. Perceber esse sexto sinal é uma chave de ouro para a sua consciência relacional. Você começa a notar que o amor nem sempre se manifesta como romantismo óbvio, mas como uma entrega sutil de confiança. Ele não busca conselhos em qualquer pessoa. Ele escolheu você, e mesmo que ele não diga isso abertamente, cada vez que te procura, ele está dizendo: eu preciso da sua visão para enxergar o que sozinho não consigo ver. No próximo bloco, revelaremos o sétimo sinal, aquele que aparece quando ele tenta negar o sentimento, mas não consegue te evitar. Sinal 7. Ele diz que não sente nada, que vocês são apenas amigos, que está focado em outras coisas, mas, curiosamente, ele não consegue se afastar. Ele continua presente de forma intermitente, orbitando sua vida com uma constância silenciosa. E é exatamente aí que nasce o sétimo sinal secreto. Ele nega o sentimento, mas não consegue se desligar de você. E esse é um dos sinais mais reveladores de um amor que ainda está em processo de aceitação interna. Carl Jung falava do fenômeno do recalque afetivo, quando o inconsciente empurra para as sombras aquilo que o ego ainda não está pronto para integrar. E o amor, quando toca as estruturas mais profundas, pode assustar, especialmente um homem que aprendeu a se proteger da vulnerabilidade. Negar o que sente é sua tentativa de preservar a estabilidade de uma identidade construída sobre o controle. Mas negar o sentimento não o dissolve, apenas o adormece, e mesmo assim ele continua agindo nas entrelinhas. Você sente a inconsistência. Ele se afasta, mas volta. Some por dias, mas reaparece com uma mensagem fora de contexto. Age com frieza, mas seus olhos ainda brilham quando te vê. Essa oscilação é o reflexo do conflito interno. Parte dele quer se proteger, outra parte quer se entregar. E no meio disso, ele permanece preso num ciclo silencioso de aproximação e recuo, como alguém que tenta fugir de si mesmo, mas encontra você em cada fuga. Essa negação também pode vir acompanhada de críticas sutis, provocações ou indiferença forçada, como se, tentando neutralizar o que sente, ele precisasse criar barreiras artificiais. Mas Jung nos ensina que tudo o que reprimimos ganha força nas sombras. E esse sentimento que ele tenta reprimir começa a se manifestar em sonhos, em impulsos, em atitudes contraditórias. Porque amar alguém que vê a sua alma é como estar diante de um espelho impossível de quebrar. Reconhecer esse sétimo sinal é ter compaixão por esse processo. Não se trata de esperar ou justificar a ausência de atitude, mas de compreender o nível de intensidade que sua presença desperta. Quando um homem tenta negar o amor, mas não consegue se afastar, é porque algo em você já tocou a essência dele. E por mais que ele lute contra isso, ele sabe, em algum lugar profundo, que sua alma já foi tocada. No próximo bloco, vamos entrar no oitavo sinal,
aquele que aparece quando ele começa a se transformar ao seu redor sem entender por quê. Sinal 8. Você começa a notar mudanças sutis, mas consistentes, no comportamento dele. Ele cuida mais da aparência, busca novos interesses, mostra-se mais reflexivo, menos superficial, e de alguma forma parece que tudo isso começou após sua presença entrar na vida dele. Este é o 8º sinal secreto. Ele começa a se transformar silenciosamente ao seu redor, como se sua presença estivesse despertando algo nele que ele mesmo não compreende. Carl Jung dizia que a presença de uma mulher conectada à sua essência pode ser um catalisador arquetípico para a jornada de individuação de um homem. Em outras palavras, o encontro com o feminino profundo não apenas desperta o desejo, mas também evoca o chamado à alma. E é por isso que, mesmo sem declarações explícitas, ele começa a mudar. Sua frequência emocional entra em ressonância com a sua, e isso o impulsiona, sem que ele tenha consciência disso, a evoluir. Essas mudanças não são teatrais. Elas são reais, orgânicas, quase invisíveis. Ele começa a buscar sentido em coisas que antes não o tocavam. Pode ser que leia algo que você indicou, ou mude a forma como reage a situações emocionais. Você percebe que, ao invés de fugir, ele começa a encarar certas dores. E mesmo que não diga, você sabe, ele está sendo afetado por sua vibração. Você não é apenas uma mulher para ele. Você é um espelho do que ele pode se tornar. Esse tipo de transformação é um dos sinais mais nobres do amor que nasce na alma, porque ele não nasce para consumir, nasce para alquimizar. Você está ativando nele um processo de reconexão com seu self, com sua parte mais íntegra, mais sensível, mais consciente. Isso para muitos homens é desconfortável, mas também é inevitável, porque uma vez que a alma é tocada, ela não pode mais fingir que não foi. Reconhecer esse 8º sinal é compreender o poder silencioso da sua energia feminina. Você não está apenas sendo amada, você está sendo agente de cura. E quando um homem começa a mudar ao seu redor sem saber por quê, é porque algo dentro dele já sabe. Sabe que, de alguma forma, sua presença o leva de volta para casa. No próximo bloco, entraremos no 9º sinal, quando ele tenta te proteger de si mesmo, achando que está te afastando para te poupar. Sinal 9. De repente, ele começa a se distanciar, sem brigas, sem explicações claras. Apenas se retrai. E você sente que não foi algo que você fez, é algo que ele está vivendo por dentro. Esse é o 9º sinal secreto. Ele tenta te afastar como forma de te proteger da dor que ele acredita carregar. Parece contraditório, mas para o homem que ama em silêncio e teme suas próprias sombras, o afastamento é um gesto de amor distorcido. Carl Jung nos ensina que todo homem carrega dentro de si feridas não elaboradas, traumas antigos, culpas, fracassos, inseguranças profundas. E quando ele encontra uma mulher cuja luz o desnuda, ele se vê exposto diante daquilo que sempre tentou evitar. Sua reação instintiva é recuar. Ele teme machucar você, decepcionar você, não ser capaz de sustentar o tipo de relação que sua alma exige. Então ele some. Mas o que parece desinteresse, na verdade, é um colapso interno. Esse tipo de afastamento costuma vir carregado de silêncio, mensagens não respondidas, ou até de palavras frias. Mas, energeticamente, você sente a presença dele. Ele continua ali, observando a distância, sofrendo em silêncio, tentando silenciar algo que já se tornou maior do que ele. É o ego tentando te afastar, enquanto a alma continua chamando seu nome. Ele acredita que, se sair da sua vida, estará te fazendo um favor, poupando você do que ele acredita ser sua escuridão. Esse é o estágio onde muitos relacionamentos espiritualmente conectados se perdem por falta de compreensão dessa dinâmica.
A mulher, ferida pelo afastamento, pode sentir-se rejeitada, insuficiente. Mas, na verdade, ela foi elevada a um lugar tão sagrado dentro dele que ele não soube como se manter à altura. Jung chamaria isso de confronto com a sombra, o momento em que o amor verdadeiro obriga o homem a olhar para tudo o que ele não queria ver em si mesmo. Perceber esse nono sinal é um exercício de profunda compaixão, não passiva, mas consciente. É entender que ele não está fugindo de você, mas de si mesmo. E que, às vezes, o amor se manifesta como renúncia, não por fraqueza, mas por reverência. E quando você entende isso, você para de se culpar. Você começa a ver que o amor silencioso, mesmo em fuga, está tentando proteger algo que ele ainda não sabe como cuidar. No próximo bloco, revelaremos o 10º e último sinal, o mais sutil de todos, quando ele sente você energeticamente, mesmo à distância. Sinal 10. Você está em silêncio, seguindo sua vida, mas de repente sente um calor no peito, uma saudade que não tem nome. E então ele reaparece, em um pensamento, em uma lembrança viva ou até em um sonho. Você percebe que algo em você ainda está ligado a ele. E não é ilusão. Este é o 10º sinal secreto. Ele sente sua presença mesmo de longe, porque o campo energético entre vocês ainda vibra, mesmo na ausência total de contato. Carl Jung nos ensinava que tudo o que é vivido com intensidade deixa uma marca no inconsciente. E quando há uma ligação verdadeira entre dois seres, essa conexão se manifesta além do tempo e do espaço, através de uma rede simbólica que une seus campos psíquicos. Quando ele pensa em você, você sente. Quando você muda sua vibração, ele pressente. Esse fenômeno não é místico, é arquetípico. É o inconsciente coletivo atuando através da sincronicidade. Você já experimentou isso? Pensar nele e instantes depois receber um sinal, uma mensagem ou encontrar algo que o remete diretamente a ele. Isso acontece porque o vínculo entre vocês não foi apenas emocional, mas energético. Vocês acessaram, ainda que brevemente, um estado de ressonância vibracional. E quando esse tipo de amor acontece, mesmo que o relacionamento não se concretize, o fio invisível permanece. Ele sente sua ausência como um eco silencioso dentro do peito. Talvez ele não saiba explicar. Talvez nunca fale sobre isso, mas ele sente quando você se distancia emocionalmente. Ele percebe quando você começa a se curar, a se retirar internamente. E é nesse momento que ele, sem saber porquê, sente um vazio. Porque o campo que vocês criaram juntos ainda pulsa. E nesse espaço você continua presente, como uma presença sutil que guia, que inspira, que transforma, mesmo sem estar fisicamente ali. Compreender esse 10º sinal é aceitar que há amores que ultrapassam a narrativa convencional, que o amor silencioso, embora negado, afastado ou não vivido, continua operando no campo da alma, e que você, ao reconhecer essa verdade, não precisa mais de provas. Você se torna livre, não porque ele finalmente confessou, mas porque você aprendeu a decifrar a linguagem do invisível. E é nesse lugar de sabedoria que a cura começa. Agora que você percorreu cada um desses 10 sinais, talvez esteja sentindo algo mais do que simples compreensão. Talvez tenha sido tocada por lembranças, por emoções que estavam adormecidas, por aquela sensação de que algo dentro de você finalmente foi nomeado. Este não foi apenas um vídeo, foi um espelho da sua alma. Porque em algum momento da sua jornada você sentiu esse amor silencioso, talvez ainda sinta, e agora você tem palavras para descrever o que antes só sabia sentir. Cada gesto contido, cada olhar prolongado, cada ausência estranhamente presente, não eram delírios seus. Eram códigos emocionais vindos de alguém que, mesmo sem coragem, estava tentando te amar da única forma que sabia. Carl Jung
nos ensinou que aquilo que é inconsciente busca incessantemente ser reconhecido. E talvez o amor que você viveu, ou ainda vive, só precisava de um espaço seguro como este para emergir com dignidade e verdade. Mas há algo ainda mais importante do que entender o outro. É se enxergar nesse processo. Porque quando você aprende a decifrar o amor que não se diz, também começa a reconhecer onde você ainda silencia o seu próprio valor, onde ainda nega o seu merecimento, onde ainda se esconde da própria luz. O verdadeiro amor começa quando você para de esperar ser reconhecida e começa a se reconhecer. Talvez a maior lição não seja saber se ele te ama em silêncio, mas perceber se você está pronta para ouvir sua própria alma em voz alta. Porque, no fim, os sinais mais importantes não são os que vêm dele, mas os que brotam dentro de você. E quando sua vibração se alinha com o que é verdadeiro, você não apenas atrai amor, você se torna amor. Amor que não precisa se provar. Amor que simplesmente é. E por isso mesmo transforma tudo ao redor. Então, antes de ir embora, respire fundo e leve essa pergunta com você. Qual parte do seu coração ainda espera permissão para se revelar? Se esse conteúdo tocou algo em você, curta, comente, compartilhe. Não por obrigação, mas como um ritual de reconhecimento. Como quem diz, eu senti, eu entendi e eu não estou sozinha. Inscreva-se e faça parte deste espaço sagrado. Um lugar onde o amor é mais do que palavras. É presença, é símbolo, é cura.